que eu vou lá pregar, tu prega aí de novo. Então eu falei do jegue da outra vez, e hoje eu creio que eu tenho uma mensagem de Deus para nós. Eu creio que Deus falou comigo. E uma frase que eu ouvi assim no meu coração do Senhor, do Espírito Santo, foi que o Senhor me disse que, assim, que meu povo ele tem carregado cargas que eu não coloquei sobre eles. Para pensar nisso. O Senhor tem um recado para nós hoje, que nós temos colocado cargas sobre nós que Deus nunca planejou que a gente levasse. E aí, logicamente, essa é uma palavra que o Senhor me deu em 2019, que falava sobre sobrecargas. E recentemente eu estava em São José dos Campos, ali na igreja da cidade. Me chamaram para compartilhar num culto pela manhã para o pessoal que trabalha na igreja. O pessoal, tanto CLT quanto os pastores, o pessoal que trabalha na equipe ministerial. Tinha mais ou menos 230 pessoas full time ali, que trabalham na igreja. E o nome do culto deles era Recarga. E aí eu disse, não, Deus me deu uma palavra que chamava sobrecarga. E essa palavra ficou latejando no meu coração, eu vim do Brasil com ela. E eu creio que Deus quer falar com a gente no dia de hoje sobre sobrecargas, irmãos. Deus quer a gente livre, leve e solto, né? Não é? Deus quer a gente assim, para que nós possamos nos mover com agilidade celestial. Profeticamente, a gente não carregar nenhum peso, coisas que vão nos parar no caminho e impedir que a gente seja eficaz no chamado de Deus para as nossas vidas. Então, eu já queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Evangelho de Mateus 11, 28 e 30. Se você é crente há mais de 6 meses, você já ouviu essa passagem. Você até, acho que vai ser capaz de falar ela assim de cor, né? De cor e salteado. Mas eu trouxe essa Bíblia aqui especificamente pela fé, porque a letra é bem pequena, e eu já estou precisando usar óculos, mas o óculos funcionou. É uma versão que geralmente eu não leio. Geralmente a gente usa Almeida, revista e atualizada, que é o pastor gosta, ou corrigida. Eu gosto de ir para a Nova Almeida atualizada, ou Nova Versão Transformadora, mas essa aqui é a New King James. Você pode acompanhar ali a versão que vai estar, que é da igreja, mas eu queria que você prestasse atenção nessa versão, porque ela fala de uma maneira muito direta sobre o assunto que a gente vai conversar aqui nesse lugar. Mateus 11, 28, vai dizer assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados, digo-me cansados. Vinde a mim, todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas. Minha versão diz: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados de carregar as suas pesadas cargas. Olha que interessante. E eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é bom e a minha carga é leve. Tem outras versões que vão dizer assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados. Querem, volta aí, deixa eu ver se como é que está aqui, que eu não estava vendo. Venham a mim todos vocês que estão cansados, aí que eu quero chegar, cansados e sobrecarregados. A versão New King James, ela vai falar cansados de carregar suas cargas. Ora, Jesus, é um convite de Jesus Cristo a ir até Ele, para deixar de carregar as cargas que não é dele, é nossa. As cargas que talvez a gente tenha colocado sobre nós. E talvez tenha nos impedido mesmo, até agora, de viver o melhor de Deus para as nossas vidas. Porque Ele está dizendo, nessa versão, que vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. São duas coisas diferentes. Parece sinônimo, mas não é. Parece a mesma coisa, mas não é. Existe uma diferença entre estar cansado e sobrecarregado. Uma sobrecarga é uma carga em excesso. É uma sobrecarga. É algo que talvez você não tenha sido design para carregar. Não esteja na sua configuração, na sua estrutura, carregar aquele peso todo.
A versão que eu li fala, as cargas de vocês. Porque Jesus vai dizer aqui no texto, o meu jugo, ele é suave, a minha carga, ela é leve. Então, se você está cansado e sobrecarregado, a carga não é minha que você está carregando. Faz sentido? Mas eu tenho uma boa notícia nessa manhã. Que Jesus, ele está nesse lugar. E Jesus é esse que nos promete que se nós formos até Ele, Ele vai carregar o nosso jugo e vai nos dar o dele, que é suave, e o seu fardo, que é leve. Veja, é uma troca, irmãos, que faz muito sentido. Para Jesus nenhum, mas para nós todo. E é isso que nós queremos meditar nessa manhã. Vamos orar mais uma vez? Curva a sua cabeça. Vamos falar com Jesus. Comece a meditar aí que carga que você tem carregado. Que talvez não seja a sua. Talvez seja uma carga familiar. Talvez você está carregando uma carga que é da sua família. Deus nunca intencionou para você carregar essa carga. Com os olhos fechados ainda. Você não é um salvador da pátria. Talvez você esteja carregando uma carga política. Ah, meu Deus, como é que está o Brasil? Ai, minhas coisas. As incertezas políticas. As decisões que você teve que fazer para vir para os Estados Unidos. Deixou as coisas lá. Talvez tenha sido uma carga para você. Você está aqui, mas não consegue viver a plenitude do que Deus tem para você nessa nova estação e temporada da sua vida. Porque você está carregando uma carga de uma outra geografia, de um outro contexto. E quando você, que eu estou falando, sabe, o Senhor disse para você: sai da tua terra, da casa de teus pais, eu vou mostrar um lugar para você. Eu vou te levar para esse lugar, eu vou te conduzir. E ali eu vou fazer de você uma grande nação. Seja você uma bênção. E através da tua vida, pessoas serão abençoadas, famílias serão abençoadas. Talvez foi isso. E você tem se lotado de cargas do que você deixou. Mas hoje Jesus está aqui para levar as nossas cargas, para tirar o sobrepeso. Porque Ele quer você livre, leve e solto para caminhar e viver a plenitude da sua agradável, boa e perfeita vontade. Talvez a carga que você está carregando é no trabalho. O trabalho se tornou um fardo. O trabalho se tornou um peso. Talvez seja uma carga ministerial. Talvez você está tão preocupado em provar para os outros que você é bom, é capaz, que você pode fazer, que se tornou uma carga. Algo que era para ser algo que traz prazer, que traz glória ao Senhor, que glorifica o nome dEle, que traz satisfação e plenitude, está se tornando uma carga. Não sei qual que é a sua carga. Talvez seja uma carga financeira. E pouco tem a ver com o que Deus não está provendo, mas talvez com situações que você se meteu para provar coisa para alguém que nem está nem aí para você. Pai, nós estamos na Tua presença nessa manhã. A Tua palavra diz que sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Por isso nós dependemos e queremos permanecer no Senhor. Nesses minutos que nos restam para meditar nesse texto, nessa palavra, que o Teu Espírito mova nesse lugar, Pai. Que a partir de agora, Senhor, o Senhor nos dê clareza, discernimento para identificar essas cargas que têm nos sobrecarregado, que têm causado, Senhor, tantos danos na nossa estrutura espiritual, emocional, financeira. Porque nós estamos, Pai, sempre querendo chegar nessa linha de chegada, mas parece que ela está sempre se movendo para mais adiante. Nessa corrida, Senhor, maluca. Nessa demanda, Senhor, tão frenética do tempo que temos vivido, Senhor, que nos empurra sempre para frente. E nós nunca chegamos no nosso alvo, Pai. Nos ajuda, Espírito Santo, nessa manhã, em nome de Jesus. Sabe, queridos, eu penso que a dinâmica hoje, do tempo que a gente tem vivido, está sempre nos empurrando para frente. Hoje mesmo empurraram a gente para frente. Foi 1 hora para frente o relógio. Você dormiu 1 hora menos, né? É interessante porque quando chega no spring, né, que a gente está chegando no spring, o relógio vai para frente. Então chama spring forward, né? Dá aquele, e spring também é uma modalidade de corrida, né? Spring rápido, você vai num tiro para frente. E o relógio te empurra para o verão. E o verão tem o demônio do busy. Já viu esse demônio? Tô busy. Aí você usa busy para tudo.
Quando você não quer encontrar com alguém, estou busy. Quando você não quer falar com alguém, não atendi não, bobo, porque estava busy. Né? Hoje não vou na igreja não, estou busy. Eu queria tanto ler a palavra, mas eu estou busy. Eu queria tanto orar, pastor, ir na sala de oração, mas eu estou busy, tão busy. E o busy se tornou um status. Porque o cara que está busy, ele é importante, né? Eu estou busy. Às vezes é mentira, ele não está nem busy. Ele só coloca no WhatsApp, busy, para ninguém importunar ele. Mas ele está em casa comendo pipoca, assistindo Netflix, que ele não tem trabalho ainda. Está chegando o verão, então ele está em casa. E ele coloca, estou busy, para se sentir importante. E aí ele tem que manter a carga, né? De que ele é relevante. Então ele tem que manter aquela caricatura, aquele personagem. Isso vai gerando cargas emocionais para a gente carregar. Porque a demanda desse tempo é que a gente tem que ser a nossa melhor versão. Já ouviu essa? Sabe nada, inocente, né? Você pega livro de autoajuda. Estava em São Paulo, aí eu fui na banquinha pegar uma água, um chiclete, um negócio para ir embora. Aí você olha a seção de livros. 99,9% é autoajuda. Como ser a sua melhor versão. Como você vai atingir os 7 passos, 12 passos, 24 passos. É tanto passo que eu fico cansado só de ver. Foi 12, 24, 36. Rapaz, eu cheguei no Brasil a pé. De tantos passos. Só que eu olho para a palavra, não sei se eu vou achar aqui, mas eu estava vendo um versículo aqui. Deixa eu ver se eu vou encontrar a igreja. Canta o hino aí enquanto a gente. Aí, ó. Acho que é 17. 2 Coríntios 5. Acho que é. Porque assim, a gente quer ser a nossa melhor versão, mas Cristo quer matar a nossa versão, né? Eu sou estranho, mas Jesus, ele não quer que você seja a sua melhor versão, ele quer você morto, para que você se torne nova criatura. Então a sua melhor versão nunca vai ser o suficiente. Não importa o que você fizer e se esforçar, isso vai ser uma sobrecarga sobre você, uma demanda para você ser alguém que Deus nunca desenhou você para ser. E a linha de chegada, ela está sempre avançando. Você acha que vai chegar, agora eu vou chegar. É só mais um passo. Era 12, estou no 11 e vou para o 12. Aí chega no 12, cara, não, agora é 24, porque mudou aí o negócio do Mac, então vamos fazer aqui agora. E aí o Senhor não quer a sua melhor versão, porque a sua melhor versão não presta. O Senhor quer fazer da gente nova criatura. E esse texto ele é muito lindo, porque Paulo vai escrever em 2 Coríntios 5, 17. E eu faço uma pergunta antes para vocês. Quem aqui está em Cristo? Se você não tiver, você vai vir para Ele hoje. Mas quem está em Cristo já levanta a mão. Eu estou nele. Então, o texto aqui que Paulo escreve aos Coríntios, ele é lindo. Porque ele diz assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se alguém está em Jesus, ela não é a melhor versão dela, ela é nova pessoa. Se tornou uma nova pessoa. E a Bíblia diz assim, as coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Aí a gente está deixando de viver um novo, de sermos novas criaturas em Cristo, um novo de Deus, porque a gente quer ter uma versão melhor do velho. Irmãos, pelo amor de Deus. Se você está aqui nessa manhã, o Senhor quer nos tirar desse lugar, dessa temporada, porque Ele quer nos introduzir no seu novo, novas criaturas no contexto novo, sem cargas excessivas. Amém ou não amém? E é interessante aqui, porque esses dias teve esse storm todo aí, a gente ficou sem eletricidade. Quem ficou sem eletricidade? Eu fiquei quase 4 dias. O trabalho também, quase 4 dias sem... E aquela luta, né, irmãos? Só que eu tinha me preparado dessa vez. Comprei bastante papel higiênico, né? Que tem que comprar a primeira coisa. Que a primeira coisa, pessoal, compra papel higiênico. Vai ter neve, papel higiênico. Eu não sei. Papel toalha, né? Não sei se vai cobrir papel higiênico, enrolar no frio. Não sei. A gente compra. Vai na BJ's e tal. Água, né? Aí lá fora tá cheio de neve, só derreter e tomar, né? Mas água. O BJ fica tudo vazio, não tem nada. Aí a gente se preparou antes, porque lá em casa a gente agora aprendeu a ser preparado. Deus me deu uma mulher virtuosa para me preparar.
Porque eu tô, não, depois a gente compra, né? Aí chega no dia, não tem nada, né? Tá vendo? Eu falei que era pra gente ter comprado. E aí eu comprei um gerador. Olha aí. É para aplaudir de pé, igreja. 6 meses depois. Não, a gente comprou, ele estava 1 ano parado. Porque eu comprei e não. Eu falei, tá vendo? Eu comprei e não usou. Vou devolver. Não, fica aí. Vamos, vai que uma hora a gente precisa. E aí eu falei assim, bom, vamos. Está filmando, né? Mas que o Town de Barstow não esteja ouvindo. Porque daí eu chamei o Dani para a gente fazer uma ligação, né? Um gambiarra, um gato. E eu falei, Dani, eu preciso que isso aqui, quando a gente liga ele powerhouse. Eu não quero ficar indo lá ligar extensãozinha, eu quero que o negócio funcione bonitinho. Aí ele, ó, tem um perigo aí, porque tem que ter um dispositivo no painel que quando você liga, você tem que desligar a chave geral para ligar o gerador, senão, se a energia voltar nesse tempo que você está ligando o gerador, dá uma explosão, vai todo mundo morrer aí, né? Ele falou isso, irmão. Aí eu falei, mas por quê, Dani? Porque senão gera uma sobrecarga. Uau, forte. Por isso que o tal não deixa. Não, porque é o seguinte, irmãos. Não vou ser técnico, eu não sou eletricista, mas tem a ver com a palavra, tá? Eu prometo. Porque assim, o gerador está ligado no painel da casa. Então, se a gente liga ele, vai fornecer energia de uma fonte diferente, que não é a cidade, né? Não é a energia que está vindo do poste. Então, para você ligar essa energia, você tem que desligar a outra. Lógico que se a luz acabou, não vai ter luz, então é só ligar. Mas não é isso, hein? Ó, cuidado. Você tem que desligar a chave geral, porque se a luz voltar, enquanto o gerador está ligado, aí já era. Porque vai voltar a energia para o grid, para a linha, e aí vai dar... Aí você provavelmente vai ser preso, não vai estar mais aqui pregando, falando, adorando Jesus. Então, não faça isso em casa. Mas a gente fez, porque tinha que ter um dispositivo. Ele falou assim, ó... assim, faça o que eu... Como é? Digo, mas não faça o que eu faço. Não, ele falou assim, eu vou fazer. Mas, ó, fica esperto, porque você tem que desligar isso aqui mesmo. E aí você vai lá, liga o gerador, depois você liga a chave do gerador para dar tudo certo. Falando, beleza, eu falei, por quê? Porque senão dá uma sobrecarga. Tem um dispositivo de segurança que ele não deixa você ligar esse aqui, se esse aqui não estiver desligado. Eu falei, entendi. Compra ele. É uma placa de metal desse tamanho, $300. É um pedaço de ferro, assim, ó, uma placa. Eu falei, eu vou fazer esse negócio de PVC, né, eu cortando assim. Improvisar. Mas eu não fiz. E a gente começou a usar aquilo. E ele falou assim, Marcelo, você precisa aprender, porque isso aqui, cara, pode dar um problema. Então, eu falei, provavelmente, de sobrecarga, que Deus começou a falar. Porque, às vezes, não é a questão de não receber energia, receber vitalidade de Deus, é porque, às vezes, a gente tem várias fontes injetando energia na gente, e, às vezes, a gente tem... Eu estou bebendo de Deus aqui, a gente está aqui cantando, é um ensaio do céu, né? Os meninos aqui, tomado hoje, né? Várias inversões no baixo, gostei. E tal, aquele negócio acontecendo, os pratos, né? E a gente está recebendo essa vitalidade, essa virtude, e daqui a pouco a gente está querendo beber, sabe, de outras fontes de energia para nós, para nos afirmar na nossa identidade, na nossa personalidade. E às vezes, irmão, se a gente não desliga isso aqui, essa carga aqui vai acabar queimando a gente. Então a gente tem que entender que a nossa fonte de vitalidade, energia, aquilo que a gente precisa vem do Senhor. E a gente tem que lançar toda a sobrecarga. Amém? Você está comigo? Que introdução longa, né? Agora vamos para a palavra. Porque Jesus diz bem claro aqui, vinde a mim todos estáis cansados e sobrecarregados. Então, cansado é diferente de sobrecarregado. Porque cansaço, ele vem de um trabalho saudável, daquilo que eu me esforcei. Eu me esforcei para o trabalho, vou cansar. Meu corpo vai cansar, mas ele pede descanso. Cansaço pede descanso, para você parar de estar cansado. E aí você descansa e está tudo certo. No outro dia você acorda, se você dormiu bem, você está novo, está pronto para a próxima. Então, o cansaço é isso. Mas tem pessoas que acordam cansadas já. Tem pessoas que acordam sem vitalidade, sem energia, sem disposição. Ela está num desgaste emocional por causa da sobrecarga. Ela tem uma espécie de lentidão espiritual. E a pessoa está... Você olha para ela, só olha para baixo. Teve ontem, a gente estava aqui no lobby da igreja. A pessoa, rapaz, colocaram um negócio aqui em cima, né? Foi agora de tarde, na hora do almoço? Não, está desde ontem. É porque a gente anda assim, né? Ninguém fica reparando o que está em cima. A gente olha, a gente é muito terreno, né? Por isso que o Senhor diz assim, olha, eleva os meus olhos para os montes.
De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não vem do monte, vem de cima. Então por isso que eu tenho que olhar para o monte. Porque o meu referencial de onde vem o meu socorro é o Senhor. E o Senhor está lá. Não é embaixo. Então a sobrecarga, ela causa isso em nós. Uma lentidão espiritual, ela meio que deixa a nossa perspectiva um pouco fog, meio, sabe, turva. Ela traz também quadros de ansiedade, a sobrecarga. Ansiedade é aquela preocupação com o futuro, de coisas que talvez nunca irão acontecer. E tem dados estatísticos que a maioria das coisas que a gente se preocupa no futuro não acontecem. Mas o nosso cérebro ele não consegue distinguir, ele não consegue diferenciar o que é futuro, o que vai acontecer, eu pensei, e o que está acontecendo agora. Ele não consegue. Então, se eu penso numa situação futura estressante, meu corpo vai sentir agora. Eu vou ter toda a reação hormonal agora, de uma situação que eu nem vivi, e meu corpo vai ser afetado como se eu estivesse atravessando aquilo. Então, cuidado sobre a carga que você coloca do seu futuro. Sabe por quê? Porque o Deus que criou você, o Deus que te estabeleceu, o Deus que tem você na palma das suas mãos, Ele já criou o teu futuro desde o início de você existir. Já está na mão dEle. A palavra diz que desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu. Isaías 64, um Deus que trabalha por aqueles que dEle esperam. Então Deus está trabalhando enquanto você está esperando nele. Mas não é uma espera passiva, é uma espera com fé, confiança em Deus. Isso tira toda a carga de ansiedade do futuro. Porque Deus já determinou o teu futuro mesmo antes de criar você. Todos os seus dias já estão escritos no livro do Senhor. E a sobrecarga ela vem de carregar mais do que Deus projetou para nós. É colocar uma carga excessiva sobre nós. Mas eu creio que nessa manhã o Senhor veio, Ele está aqui. Você veio também a esse encontro, porque o Senhor vai tirar essa carga de você, de mim, nesse dia de hoje, para que a gente esteja livre. Então a primeira pilar dessa mensagem é a raiz da sobrecarga. De onde que ela vem? A sobrecarga. Eu queria ler junto com você em Romanos 12:3, porque Paulo traz uma advertência muito importante sobre a raiz de onde vem isso. De onde que vem a sobrecarga em nós? E aqui está um dos pontos, não dizer que é todo, porque não dá tempo, né? Mas eu acho interessante que Paulo escrevendo aos Romanos, porque também é um texto que você conhece bastante. Obrigado, Jesus. Tem vários conselhos riquíssimos, capítulo 12 de Romanos. Mas aqui a gente consegue identificar a raiz da sobrecarga, e ela é a autoavaliação errada. Quando você tem uma opinião equivocada ao seu próprio respeito. E Paulo está escrevendo assim: não se considerem melhores do que realmente são. Estava lendo esse texto, eu parei aí, falei, como? Paulo disse assim: não se considere mais do que você realmente é. Antes, sejam honestos com a sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Deus deu uma medida de graça para cada um de nós. Não se considere melhores do que realmente são. Dá uma pausa aqui. Talvez a raiz da nossa sobrecarga esteja em a gente se considerar melhor do que a gente realmente é. Sabe, aquele cara que se acha a última Coca-Cola do deserto, aquele que você sabe, o último pacote, né? Biscoito do pacote. E aí você tem que manter aquela postura, né? Ereta, né? E você nunca pode falhar. Porque você se coloca num nível, você se autoavalia além da medida de graça que Deus deu para você viver. E quando você faz isso, você começa a se avaliar pela medida de graça que Deus deu ao pastor Daniel. Eu nunca vou conseguir viver na minha medida de graça, me avaliando por quem Deus me fez, e eu vou querer ser Ele. Mas quantos sabem que Deus coloca estruturas para proteger uma essência? Se Deus, Ele nos limitou numa medida de graça, para Marcelo, você é isso, não é porque Ele quer me punir, me limitar, porque Ele não quer que eu cresça. Chama-se proteção.
Ele está nos protegendo de nós, nosso ego, das armadilhas que Satanás, ele coloca no nosso ego para a gente cair, tropeçar e viver sobrecarregado, não conseguir cumprir o nosso chamado, nosso propósito. Faz sentido, igreja? Então eu tenho que olhar e dizer, qual que é a medida de graça que o Senhor me deu? A minha autoavaliação tem que ser de acordo com a minha medida de fé, para que eu possa viver aquilo que Deus tem para mim, e não querer viver a vida do outro. Não querer ter aquilo que o outro tem, mas de acordo com a medida de graça e de fé que o Senhor me concedeu. Então a gente identifica que aí está uma das raízes da sobrecarga. Paulo diz assim, antes sejam honestos em sua autoavaliação. Ei, não se acha não. Seja honesto quando você olhar para você. Senhor, eu sou esse mal acabado aqui, mas foi o Senhor que escolheu. O que é que eu faço? Então me usa. Aumenta a medida de graça então. Aumenta a minha medida de fé. Não é a medida de demandas. Não é a medida de coisas para fazer, para provar para os outros. Não, aumenta a medida de graça. Expande a estrutura, Senhor. Para que eu possa ser usado com mais poder, para a Tua glória, para o Teu nome ser glorificado. Vocês estão entendendo, igrejas? Porque a estrutura, ela protege a essência. Tem um crânio aí, não tem? Põe a mão na sua cabeça assim. Vê se tem um crânio aí. Tem um crânio maior, né? Mas o crânio, ele protege, ele é duro, ó. Que ele protege uma essência. Cérebro. Massa cinzenta, para você pensar aí. Então o que é importante não é o crânio, é o que está dentro. Aqui, ó. Põe a mão no seu tórax. Tem que estar com um tórax maior, tem que fazer assim. Mas o tórax protege o coração. Tem uma grade aqui protegendo, uma estrutura para proteger uma essência, irmãos. Então quando Deus te dá uma medida de graça e de fé, é para proteger você, proteger a essência do que está dentro de você. Não é porque Ele quer te limitar, porque Ele não quer ver você crescer, expandir. Porque Deus está mais preocupado com o seu caráter, aquilo que Ele está formando em você, do que com o seu bem-estar de se achar. Meu Deus. Glória a Deus. E a sobrecarga, às vezes, ela nasce dessa autoavaliação equivocada, irmãos. E isso acontece quando a gente quer carregar cargas excessivas, carregar expectativas que não são reais. Ser tudo para todos. Você já conheceu a pessoa que quer ser tudo para todo mundo? Isso é viver acima da medida que Deus nos deu. Você não é o Salvador, Jesus é o Salvador. Você não vai salvar ninguém. O máximo que você vai fazer é apontar. Apontar o caminho. Estou preparando um caminho. Você prepara o caminho para que as pessoas venham atrás de você. Aí você prepara como também? Você é um sinal. Diga comigo, eu sou um sinal. Você passa ali perto do hospital, tem vários sinais com H assim, né? A seta e tal. Você chegar doente no sinal, vai ser curado? Não. Você tem que seguir o sinal para achar o hospital e lá você vai receber. Quando olharem para você, você é só um sinal. Você, cara, eu não sou hospital. Vamos lá para Jesus? Eu levo você, lá você vai ser curado. Mas eu não sou tua cura. Irmãos, isso daí dá uma liberdade, rapaz. Isso livra você. Eu posso falar isso tudo para você, porque eu sou livre de você. Eu amo você, mas eu sou livre. Nós não estamos aqui para querer aprovação, que você, uau, que legal. Não. A gente pode entregar, porque é uma medida de fé e de graça. Dizer, cara, eu amo vocês. Eu oro quando vim aqui, Senhor, eu quero amar esse povo que eu vou falar hoje como o Senhor ama. Então me dá um coração, uma lente para enxergar eles como o Senhor vê. E meu coração se enche de amor, de graça. Mas eu não sou Jesus, eu não posso salvar você. Eu posso orar por você, orar junto com você, chorar com você, rir com você, mas eu não vou solucionar o teu problema. Então às vezes não fique triste, você ligou para mim 3 da manhã, eu não atendi. Não vou, estou dormindo. Desculpa. Às vezes eu vou, se eu estiver acordado orando, né? Aí deu certo. Na minha parceria com a pastora Rosi, na madrugada, você ligou naquela hora, porque realmente Deus queria que eu atendesse, falasse com você e tal. Mas amém. Segundo, expectativas erradas produzem sobrecarga. E grande parte da nossa sobrecarga, ela vem de expectativas que a gente colocou no lugar errado. São ilusórias, elas são materialistas. Talvez o seu problema não seja de... Você não está precisando do Jeová Jireh na sua vida, Ele já tem provido. O que você está precisando é jogar fora alguns cartões de crédito. Né?
A pausa é intencional, né? Para dar aquela reflexão e tal. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover esse mês. Eu estourei de novo. Vai prover. Faça uma gestão melhor do que você ganha 1.000, não gaste 2. Né? Pagar o mínimo do cartão, você não está pagando o cartão. Você está protelando uma dívida para 10 anos, 20. Então, se você não tem um dinheiro no banco para pagar, não use o cartão. Eu vou comprar um item de 200, se eu tenho 200 na conta. Aí eu uso o cartão o quê? Talvez para pegar um reward, umas milhas, né, uns negócios que a gente gosta. Tal. Uns gift certificate do Amazon, que sempre tem caixa em casa. Eu chego em casa com 2 certezas. Do abraço das minhas filhas, as caixas da Amazon. Eu sei que eu vou chegar, vai ter uma caixa para colocar para dentro. E aquele grito, papai chegou, mamãe. E olha que meu carro é elétrico, não faz nem barulho. Ela sabe que eu cheguei, parece um velho chegando. Uma televisão. Eu aprendi também com isso sobre a recarga, né? Porque eu tenho um carro elétrico, né? E carro elétrico é o seguinte, ele te ensina muita coisa. Principalmente na questão da você se programar, né? Então não dá para você sair e fazer uma viagem se você não carregou antes, tem toda uma dinâmica. Isso nos ensina muito, porque na nossa trajetória com Deus, a gente só chega no nosso destino se a gente observar paradas obrigatórias. E esses pontos são pontos de recarga para que a gente consiga atingir o nosso destino em Deus. O time de louvor pode subir já. E eu comecei a aprender muito, que eu adquiri esse carro e geralmente eu deixei as meninas na escola e vou carregar o carro. E são aqueles 20, 15 minutos ali, às vezes, que Deus fala muito comigo. Eu estou ali sozinho, sou eu e ele, carro carregando, não tenho o que fazer mesmo. Enquanto eu estou carregando o carro, Deus está me recarregando também. Porque não adianta a gente fazer um percurso com a bateria quase se esgotando. Não adianta a gente sair pela fé, Deus vai, não. Não, querido, Ele te deu o trajeto, Ele te deu o roteiro, para e faz as recargas que você precisa. Abraão aprendeu isso. Ele foi parando e construindo altar, até o lugar onde Deus tinha prometido ele chegar. Nós precisamos, às vezes, parar, porque às vezes Deus te deu um veículo, é um ministério, é um negócio, é uma família. Você tem um potencial de chegar onde você quiser. Mas é importante você observar também que existem lugares onde você vai ter que parar para recarregar. Tem lugares que você vai ter que ficar e esperar no Senhor. Receber dele a virtude que você precisa para você continuar o seu caminho. É interessante, nesse caso que você coloca, você vai do ponto A ao B, já te diz o lugar onde você vai parar. Você tem que sair aqui, você vai ficar tantos minutos para que você chegue no lugar onde você quer chegar. Ei, talvez você esteja nessa estação hoje. Deus parou você aqui nesse culto essa manhã, porque Ele quer recarregar você. E também Ele quer tirar as cargas excessivas. Porque existe um dispositivo de segurança que não deixa sobrecarregar uma bateria. Porque isso pode comprometer a saúde do veículo que está nos levando até o nosso destino. Então vamos tirar as expectativas, materialismo, coisas superficiais, condenatórias. Essas expectativas, elas produzem uma sobrecarga em nós. E a gente vive nessa cultura de performance. Você precisa ser mais produtivo, mais eficiente, mais visível, mais bem-sucedido, ter mais likes, estar presente, marcar presença. Os outros têm que saber de você. Fale mal, fale bem, mas fale de mim, já viu? Você tem que marcar. Isso cria expectativas em nós erradas e nos sobrecarregam. Mas o Evangelho não é sobre performance, amém? Glória a Deus. É sobre dependência. É sobre confiança. E as pessoas às vezes estão sendo esmagadas pelas próprias expectativas que elas colocaram a seu respeito ou que os outros colocaram sobre elas. Expectativas familiares, sociais, do ministério. E aí a gente começa a acreditar que o nosso valor depende dessa performance. Isabel falava ontem aqui sobre a questão da autoestima. Tudo começa na autoavaliação que a gente faz sobre nós, para que a gente caminhe dentro da nossa medida. E para encerrar, existem 2 atitudes para a gente sair daqui com o antídoto, né? Precisa sair daqui com a cura.
Você falou tanto, falou, não falou nada, só do problema. Não, tem uma cura, tem uma solução. Amém? Diga comigo, tem uma solução. Glória a Deus, tem uma solução. Quando a gente percebe que está carregando coisa demais, irmãos, existem duas opções. Ou você divide a carga. Diga comigo, divida a carga. Vira para o lado, vê se tem alguém que dá para dividir a carga. Vê se tem alguém aí de fé. Assim, eu posso contar contigo? Ei, vê se ele tem assim um bíceps trabalhado. Posso contar contigo, né? Homem forte. Deus nunca projetou uma vida cristã para ser vivida sozinho. Eu preciso de você, pastor Robson. Eu preciso de você, você precisa de mim. Lembra do corinho? Nós precisamos de Cristo até o fim. Sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar. A gente precisa um do outro. Eu preciso de você, pastor Carlos, pastora Gel. A gente precisa de um do outro. Então, divida a carga, amém? A família da fé existe para isso, para a gente carregar o fardo um do outro, dividir a carga um do outro. Segundo, descartar aquilo que não é seu. Você não tem, agora no momento não tem ninguém para dividir, então descarte aquilo que não é seu. Peça ajuda do Espírito Santo, diz, Espírito Santo, o que é que eu estou carregando que não é meu? Eu vou largar esse trem hoje aqui no altar, mas depois vocês tiram, porque os obreiros, né, tem que arrumar e tal. Mas profeticamente, a gente vai vir para frente e vai deixar isso no altar hoje, amém? Você vai sair daqui leve. Nem todo peso que você sente vem de Deus. Às vezes é orgulho, comparação, medo ou necessidade de aprovação. E a solução, irmãos, é humildade e entrega. Diga comigo, humildade e entrega. Coloca aqui para mim, 1 Pedro, primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 5, 5 ao 7, a gente encerra. Fica de pé, por favor. Obrigado, meus irmãos. A solução é humildade e entrega. Humildade e entrega. 1 Pedro 5, 5 ao 7. Daqui, da mesma forma, vocês que são mais jovens, aceitem a autoridade dos presbíteros, e todos vocês vistam-se de humildade no relacionamento uns com os outros. Pedro nos dá o caminho para lidar com essas cargas. Relacione-se com humildade, revista-se da humildade. Que a roupa de vocês, ao sair de casa, a minha roupa seja humildade. Isso tira a carga de nós, é a solução. A gente vai ver por quê. Precisamos da graça de Deus que capacita a gente para viver o nosso chamado sem o esgotamento. Deus não chamou você para estar esgotado. Ele nos chamou para, enquanto nós fazemos, nós somos satisfeitos nele. Isso nos traz satisfação. Você vai cansar, porque você tem uma estrutura que cansa, mas você não vai estar sobrecarregado, porque Ele é a tua força, Ele é o teu renovo, Ele é a tua energia. E nós precisamos dessa recarga. Uma e outra vez. 2, humilhar-se sobre a mão de Deus, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então ele diz assim, se humilhe sob a mão de Deus, debaixo da mão de Deus, porque a mão de Deus, quando nós nos humilhamos debaixo dela, Ele não nos esmaga, Ele nos exalta, irmão. Isso é lindo demais. Eu penso que quando Pedro está escrevendo assim, humilhem-se debaixo da mão de Deus, eu penso que a mão de Deus não está assim. Eu penso que a mão de Deus está assim. E quando eu me coloco numa postura de dependência, humildade, confiança, eu venho para cá. E aí Deus faz isso. A mão de Deus não está assim. Deus, da minha mão não está recolhida que não possa te abençoar, ela está estendida. Então quando nós nos humilhamos debaixo da mão de Deus, Ele não nos esmaga. Se eu me humilho, Deus me exalta. Amém, igreja? Terceiro, lançar as ansiedades sobre Ele. Não é segurar. Ei, não é administrar as suas cargas. É entregar. Diga comigo, é entregar. Não é administração, não é gestão de tempo só. Não é boa administração. É entrega completa ao Senhor. Quando a gente segura as nossas ansiedades, a gente está falando um recado para Deus. Senhor, eu não confio que o Senhor cuide de mim o suficiente. Então eu preciso cuidar disso aqui. Mas Pedro afirma, Ele tem cuidado de vós.
Ele tem cuidado de nós. Amém, queridos? Curva a sua cabeça, eu queria orar. E você que Deus falou com você, eu queria convidar você a vir até a frente, deixar essas cargas. Nós vamos cantar uma canção reconhecendo o valor do Senhor. Essa é a primeira coisa, reconhecer o valor que Ele tem, porque Ele disse que o meu jugo é suave. Sabe que o jugo é aquela canga que o boi carrega, e ele carrega com outro boi para dividir a carga. E o Senhor diz assim: o meu jugo é suave, o meu fardo ele é leve. Não é que você não vai ter fardo na caminhada cristã. Você vai ter, mas vai ser o de Jesus. Vai ser o de Cristo. Pastor, vai ser o de Cristo. Porque Cristo carregou o nosso jugo e o nosso fardo. Ele tomou sobre si o nosso fardo para nos dar o dele. Queridos, Cristo na cruz do Calvário, Ele disse, Ele clamou assim: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Na cruz, Cristo se sentiu desamparado, tomou o nosso jugo, o nosso fardo, para que hoje a gente fosse aceito pelo Pai. Ele tomou o fardo de desamparado, de rejeitado, para que eu e você fôssemos incluídos. Acho que você não entendeu, não. Na cruz, Cristo tomou o meu e o seu fardo. Nós estávamos destituídos da glória, separados de Deus. Na cruz Deus disse: por que o Senhor me desamparou? Porque naquele momento Cristo estava levando o seu fardo e o meu, de separação de Deus por causa do pecado, da maldição. E ali ele diz assim: eu tomo o seu fardo, Marcelo. Eu tomo o seu fardo, Maria, Joana, Pedro. Eu tomo o fardo de vocês, para que vocês carreguem o meu. Nesse momento eu fui rejeitado pelo Pai, para que você fosse aceito para sempre. E Deus nunca vai lhe rejeitar. Então tome o meu fardo, tome o meu jugo, e caminhe em liberdade, caminhe com rapidez. Porque, queridos, um navio com a sobrecarga, ele tem o perigo de afundar. Então, para que não afunde, ele tem que se livrar de cargas. Um avião ao mesmo jeito, você tem aquele peso, né, que às vezes nos constrange no aeroporto. É tantos pounds, porque passou um pound. Mas só um pound, deixa passar. Mas se todo mundo passar um pound, o peso do avião fica muito pesado. Ele não consegue navegar com segurança. Ei, talvez seja só uma coisinha, mas se você não tirar esse sobrepeso, irmãos, você não vai decolar, você não vai voar nas direções, nas regiões celestiais, onde o Senhor quer levar você. Ei, acorde, desperte.